Bom, boa tarde. Voltando aí do almoço com um tema assim bem difícil. Vou tentar passar para vocês aí, não só o que um fonoaudiólogo deve saber, mas como todo mundo saber, né, o que é o implante de tronco cerebral e aí o nosso papel como fonoaudiólogo dentro aí da equipe de implante. Bom, então a nomenclatura, vou colocar, eu sempre vou me referir ao ABI, a gente acaba utilizando essa terminologia em inglês, mas é a mesma coisa, é o implante auditivo de tronco encefálico. Bom, então hoje o que nós vamos ver? O que é, quem são os candidatos a esse tipo de implante, qual o nosso papel na avaliação do pré-implante, nossos testes intraoperatórios, né, durante a cirurgia, a ativação e programação, algumas questões aí que eu vou trazer, e os resultados com o implante de tronco. Bom, então o que ele é? Né? Um implante auditivo, um dispositivo auditivo, e quando você olha, né, ele é bem parecido com o implante coclear. Então, a parte externa é idêntica, então você tem que ter o processador externo, né, o microfone, a antena transmissora, e a parte interna, vocês estão vendo também, que é muito parecida com o implante coclear. A diferença, né, então você tem a unidade interna, o receptor estimulador, a diferença vai ser no tipo de eletrodo, então são múltiplos eletrodos de superfície. Então aqui que está a diferença do implante de tronco, né, da parte física. Então eu vou trazer duas marcas de implante que fabricam, né, o ABI, que é a Cochlear Corporation, que tem o ABI 24M e atualmente o ABI 541, que é o mais recente, que esse é o feixe de eletrodos. Então, na verdade, é uma placa, desculpa, né, não é um feixe, é uma placa que tem 21 eletrodos. Eles são alinhados nessa placa, né, de silicone com uma tela, né, uma telinha, para promover uma estabilização dessa placa na colocação do eletrodo. Tá? E o da Medel, a marca Medel, que é a ABI Synchrony, que são 12 eletrodos, na mesma plaquinha de silicone, com a tela também para promover estabilização, e ele tem o eletrodo terra aqui no meio. Então, são 12 eletrodos com o eletrodo terra na parte central da placa. Então, essa é a diferença física, né, de um implante coclear para um implante de tronco. E aí, como funciona? Deixa eu ver se vai. Da mesma forma, então a gente tem o som acústico, né, externo, ele é captado pelo microfone do processador de fala, que é a parte externa, e aí ele é transmitido, ele é codificado, né, transmitido via radiofrequência para a unidade interna, que vai codificar esse som e enviar o estímulo para os eletrodos colocados aqui no tronco encefálico. Então, a posição é diferente. Então, aqui, quando a gente olha, né, nessa figura, o sistema auditivo, né, e a cóclea, aqui o nervo. Então, o implante coclear, ele vai estimular, vai substituir, né, a função da cóclea, e o implante de tronco encefálico vai ser posicionado aqui. Então, essa parte não precisa, né, não está funcionando. Né? Quando essa parte não está funcionando, a gente coloca o implante de tronco aqui nessa posição. Então, onde que ele fica? Exatamente no núcleo coclear ventral e dorsal, porque sabemos que no núcleo coclear é o principal núcleo de transmissão, né, de impulsos neurais do oitavo par, e é a principal via, né, ascendente das vias auditivas centrais. Então, o posicionamento do implante, né, dos eletrodos é aqui no núcleo ventral e dorsal. Bom, e quem são os candidatos a esse tipo de implante? Segundo o FDA, que ainda é essa publicação aí de 2000, eles falam de pacientes com mais de 12 anos de idade, com etiologia de neurofibromatose tipo 2, expectativas adequadas e reabilitação também adequada. Então, esse é o critério, né, digamos, do FDA, que a gente acaba também seguindo aí, né, em todo mundo. Mas, realmente, a indicação clássica, né, da maioria dos pacientes são os pacientes que têm a neurofibromatose tipo 2, que é uma doença hereditária, que tem vários crescimentos, né, de tumores, e aí um desses tumores pode estar no nervo
vestíbulo coclear bilateralmente e causar surdez aí bilateral. Como foi falado um pouco, né, de manhã, a retirada desse tumor vai prejudicar o nervo auditivo, então você não tem o caminho, né, do nervo auditivo para que o paciente escute. Por isso que o posicionamento do ABI, né, ele não independe, né, do nervo da cóclea, então ele vai direto no núcleo coclear do tronco encefálico. Então, para esses casos, é a indicação mais comum, mais clássica. Mas, com o tempo, foram tentando, né, novas opções de etiologias, né, para a indicação do ABI. Então, por exemplo, a identificação de aplasia do nervo coclear. Então, a gente sabe que tem algumas crianças, né, que nascem sem o nervo coclear, e aí seriam possíveis candidatas ao ABI. Ou malformações importantes na cóclea que não é possível colocar, né, de forma alguma o implante coclear. Poderia ser uma indicação também para o ABI. Ossificações também, né, graves, lesões traumáticas do nervo e a indicação em crianças, que é, digamos, toda a discussão que se tem, mas que se tem feito já há um tempo, né, o implante de tronco em crianças, nesses casos. Mas vale sempre a pena lembrar que essa indicação do ABI é quando o implante coclear não é viável. Realmente o implante coclear tem um resultado muito melhor, né, do que o ABI, e quando não é possível, né, nesses casos da implantação, aí se pensa no implante do ABI. Tá? Bom, na avaliação pré-operatória para o ABI, é uma avaliação bem delicada, porque a gente precisa fornecer para a família os benefícios e as limitações, sem tirar a motivação desse paciente, porque os resultados realmente são mais pobres do que o implante coclear, por exemplo, mas é uma opção que o paciente tem de ter algum acesso aos sons. E a principal avaliação é a leitura orofacial. Então, a gente precisa tanto verificar como está a leitura orofacial desses pacientes e, quando identificar dificuldade, orientar para uma reabilitação fonoaudiológica para trabalhar essa parte, porque realmente eles vão precisar de um auxílio na audição com a parte visual para ter um benefício melhor. E alguns pacientes, a gente vai ter a audição, às vezes até normal, ou uma perda leve, moderada, enfim, antes da cirurgia, porque com o crescimento do tumor, né, nos casos de tumores, essa audição vai piorando, né, com o tempo. Então, às vezes, o paciente escuta e ele vai sair de uma cirurgia sem escutar nada e escutando diferente com o dispositivo do implante. Tá? Então, aqueles que ainda têm audição, a gente vai treinar, né, a percepção de pitch, de loudness. Nas crianças, o condicionamento, o esquema corporal, que vocês vão ver que é preciso a criança identificar, às vezes, alguma sensação extra-auditiva. E a gente vai trabalhando isso no pré-operatório, né, até a cirurgia. E no caso de tumores, né, a avaliação auditiva ela não vai ter muita função, porque o paciente vai perder tudo. Né? Diferente do implante coclear, que a gente vai avaliar o quanto que ele tem de benefício, qual a audição que ele tem para indicar o implante. Nesse caso dos tumores, vai ser retirado e vai perder toda a audição. Então, nesse caso, não é importante a avaliação audiológica. Bom, no intraoperatório, normalmente a cirurgia tem uma equipe multidisciplinar, né, o otorrino, o fonoaudiólogo, o neurocirurgião, que são igualmente importantes ali na hora da cirurgia. Por quê? Porque a gente vai precisar monitorar todos esses pares cranianos que estão próximos lá do núcleo coclear, certo? Então, a gente tem o nervo facial, o glossofaríngeo, o trigêmeo, o vago, o acessório. Então, a gente pode estimular esses outros nervos, né? Por quê? Porque o núcleo coclear, na hora da cirurgia, ele não é tão visível para o cirurgião. Então, ele precisa achar o local certo, ele pode colocar num outro local e estimular esses outros pares cranianos. Então, o paciente, ele fica mais ou menos um pouquinho de fios, né? Para poder monitorar todos esses pares cranianos. E dentro desses fios, a gente vai ter que colocar os nossos para ver o potencial auditivo
né, a resposta do nervo auditivo. Então, é um exame bem difícil, né, de visualizar, porque às vezes tem bastante interferência por quantidade de fios, enfim, por estar no centro cirúrgico e tudo mais. Então, a gente costuma falar que é bom ter sempre 2 fonoaudiólogos na hora do exame, porque um vai confirmando com o outro, né, as respostas, mas é muito importante a monitorização desses pares, tá? Então, qual é o papel do fonoaudiólogo no intraoperatório? É realizar o PEAT, que a gente chama, né, o potencial auditivo de tronco cefálico elétrico, evocado eletricamente. Então, eu vou utilizar o implante para observar as respostas do nervo coclear. Então, como eu falei, o núcleo coclear ele não é visível para o cirurgião, então a função do fonoaudiólogo é ir observando se essa placa está no local certo, quer dizer, se essa placa está estimulando o o núcleo coclear. E vai indicar a posição correta dessa placa, né, de eletrodos. E identificar se tem alguma estimulação de outros pares cranianos, que isso vai ser importante, por exemplo, em crianças que não sabem dizer ainda, né, as sensações. A gente, no intraoperatório, já vai saber se algum eletrodo causa alguma outra sensação extra-auditiva e já anotar ali que eu vou ter que desligar esse eletrodo na ativação. Então, eu preciso de vários equipamentos, vários não, né? Basicamente, 2 equipamentos e um cabo super importante. Então, lá no centro cirúrgico, eu vou ter o meu equipamento do potencial evocado, né, do PEAT, e eu vou ter o software do implante para estimular eletricamente. Então, esse aqui eu vou captar a resposta do nervo, como um PEAT, só que eu vou evocar eletricamente. E aí, para comunicar os dois, eu tenho que ter esse cabo trigger para fazer a comunicação entre eles, tá? Aí eu vou posicionar os eletrodos, né? Aqui é uma recomendação, por exemplo, existem outras opções, mas basicamente a gente usa essa. E aí eu tenho que ter Normalmente a gente põe 2 computadores para visualizar melhor, né? Porque eu tenho que dar o estímulo, depois captar o outro. Mas pode ser no mesmo computador, tendo os 2 softwares. Bom, e aí as respostas, o que a gente espera? Então, como a gente está estimulando diretamente o tronco encefálico, a latência da onda ela é bem mais curta, né, do que se a gente pensar num PEAT, né, acústico normal. Então, a gente tem... E a geração do estímulo também é diferente, certo? Então, a gente pode ter uma onda 1, por exemplo, né, que é até 1 milissegundo, mais ou menos, e tem sua origem nos núcleos cocleares. E assim por diante, todo o caminho aqui, né, da via auditiva. Então, são essas ondas que a gente procura, né, a onda 1, 2, 3 e 4, assim como o PEAT acústico, só que elas têm uma latência muito curta, né? Então, a gente tem que observar ali a janela para saber se realmente aquilo é uma onda e como um PEAT acústico a gente vai replicar e tudo mais para ter certeza disso. Então, a gente faz uma análise não só da latência, como também da amplitude, né, dessa latência para ver se realmente é um gerador ali do núcleo coclear. Bom, e aí enquanto eu estou fazendo o PEAT, eu tenho que dar essas respostas para o cirurgião. Quais são os eletrodos que estão estimulando esse sistema auditivo? Quais são os eletrodos que estão estimulando outros pares cranianos? Né? E quais eletrodos não estão gerando resposta no sistema auditivo? Então, é um momento bem tenso, posso dizer, eu participei no começo de algumas cirurgias, porque é uma responsabilidade, né, do fonoaudiólogo de informar isso. Olha, esse eletrodo está gerando uma resposta auditiva ou não, porque isso vai mudar o posicionamento da placa dos eletrodos. Tá? E a gente vai trabalhar com o modo de estimulação, que até o Dr. Arthur falou de manhã, né? O modo de estimulação do implante é a forma que a corrente elétrica passa por esse canal, que existe um canal dentro do implante, né, que vai gerar o estímulo elétrico. E aí eu tenho que ter um eletrodo que eu estou estimulando e um eletrodo terra. E aí eu consigo fazer essa correlação dos eletrodos e observar a resposta auditiva. Então aqui, por exemplo, né, a plaquinha, então eu vou estimular o eletrodo 2 com o eletrodo 21, né, e assim por diante, o 11 com 5.
Então, aqui eu vou vendo que tipo de resposta eu tenho, né, se aparece as ondas, né, 1, 2, 3 e 4, se eu estimulo 2 e o 21, se eu estimulo 20 com 5. Por que eu pego da ponta? Porque eu preciso saber aonde que ele está, lá no núcleo coclear. Então, se eu não tenho... Acho que é a próxima. Então, se eu tenho resposta em todos esses eletrodos que eu testei, significa que a placa está no lugar correto. Agora, se eu não tenho resposta nesses eletrodos, né, quando eu estimulo esses eletrodos, a placa ela pode estar deslocada, certo? E aí eu vou falar para o cirurgião, olha, não tive resposta aqui nesses eletrodos. A gente tem impresso lá, né, na cirurgia a plaquinha para justamente visualizar aonde estão esses eletrodos e o posicionamento, o que ele vai fazer. Vai mais para a direita, vai mais para a esquerda, enfim. Então, isso a gente vai analisando durante a cirurgia. E aí, por exemplo, aqui, se eu não tenho resposta, né, eu tenho resposta em todos esses pares e não tenho nesses aqui, pode ser que a placa esteja deslocada um pouquinho mais para frente, para trás. Né? E isso o cirurgião vai reposicionando e a gente vai repetindo esse exame durante a cirurgia. Tá? É uma cirurgia, inclusive, bem mais longa do que o implante. Bom, e aí a primeira coisa, a gente mede também a impedância desses eletrodos, para ver o funcionamento deles, da mesma forma que o implante coclear. Aqui sempre vai estar o eletrodo 1 em high, porque ele não existe, porque são 21 eletrodos, não 22, né? Então não existe 1, então sempre vai aparecer aqui assim. E aí a gente vê primeiro se os eletrodos estão funcionando. E aqui só um exemplo para vocês verem. Então aqui a gente fez, né, esses 2 eletrodos, para a gente verificar se tem resposta. E esse artefato aqui, ele é normal, tá? É um artefato do implante coclear, do estímulo elétrico, então ele tem que aparecer, na verdade. Tá? E vocês podem ver como a latência é muito curta, ó, 3 milissegundos aqui, menos de 3 milissegundos. Então a gente replicou, né, dá para ver que realmente tem uma onda aqui, talvez uma onda 3, certo? E aqui eu sei que eu estou na posição correta. Aqui mais um exemplo, esse aqui já mais duvidoso, né? A morfologia parece ter alguma coisa, mas realmente bem mais difícil. Então, vocês verem como é difícil mesmo observar. Então, ter 2 profissionais ajuda nessa hora. E aqui nessa posição não parece ter tanto estímulo. Então, na hora a gente vai escolhendo justamente os resultados que a gente tem mais certeza. Não, aqui a placa está na posição certa. Aqui, será que ela está nessa pontinha? Está realmente na posição correta? Que a resposta não foi tão bonita, né? Enfim, aqui já uma resposta um pouquinho com amplitude um pouco menor, mas dá para ver, né, a replicação e tudo mais. Então, nesses eletrodos a gente vê resposta. Aqui já a onda 1, né, um pouco mais, aparecendo um pouco mais nesses eletrodos aqui, ó, de uma ponta a outra. Então, isso é bom, que nesse eletrodo e nesse a gente tem resposta, então a placa provavelmente está numa posição melhor. E aqui um pouquinho mais de... Não, aqui é a onda 1 primeiro, aqui um pouquinho mais de resposta, talvez a onda 1, a onda 3. Então a gente vai marcando realmente na hora para ver tanto a latência e analisar a amplitude, e depois a gente faz toda uma análise, né, no final para ver se realmente isso é uma onda ou não. Sempre pensando aqui na posição da placa. Bom, e aí no intraoperatório a gente vai ter essas informações. Quais eletrodos tiveram resposta no estímulo auditivo, né? E quais tiveram algumas sensações extra-auditivas. Então, isso a gente tem que estar tudo anotado ali para ativação e a programação do processador de fala. Então, a ativação ela acontece de 6 a 8 semanas após a cirurgia e ela é feita no centro cirúrgico, porque novamente, a gente pode ter alguma sensação de outros pares cranianos. Então, alguma alteração cardíaca, alguma alteração de pressão arterial. Então, tudo isso tem que ser monitorado na ativação. Então, ela é feita no centro cirúrgico, com o médico, com o anestesista, e a gente vai simplesmente determinar, jogar o estímulo elétrico nos eletrodos para observar se tem outras sensações auditivas, ou extra-auditivas. Tá? E aí vai desativar qualquer eletrodo com efeitos colaterais. Além disso,
Nos pacientes que têm neurofibromatose tipo 2, são pacientes que precisam fazer ressonância magnética, exames de imagem com muita frequência. Então, normalmente, são pacientes que a gente tira o ímã, né, da conexão da parte externa com a parte interna. Então, não tem um acoplamento fácil, né, como o implante de achar a posição do ímã. Então, ali na ativação, a gente vai observar a posição da antena, né, porque não tem o ímã. Então, tem que ver quanto que tem onde que está o receptor interno e fazer uma marcação. Às vezes, o paciente faz uma tatuagem, enfim, alguma coisa assim, para identificar mais fácil aonde está a parte interna, certo? Bom, e aí, nas sensações extras auditivas, a maioria realmente fica aqui nessa região do rosto, né, então causado aí pelos pares cranianos, e aí algumas sensações aqui, né, de 20, saiu desconfigurada, né? Mais ou menos 27 aqui, acho que 27 a 37% nessa parte do corpo, e bem raramente alguma sensação extra-auditiva na perna, no pé, enfim. Então, só para ver que realmente pode gerar outras sensações por estar ali perto, né, dos outros pares. Bom, e na programação do ABI, o objetivo é identificar esses eletrodos, criar mapas confortáveis e tentar identificar o pitch, né, a frequência desses eletrodos, porque a gente sabe que a anatomia é um pouquinho diferente, né, e é um eletrodo de superfície. E acaba que a gente precisa saber se a sensação é grave ou se é agudo. Nos adultos a gente consegue mais facilmente, nas crianças é bem mais difícil. Aqui só trazendo 2 estudos, né, um internacional e o nosso estudo com os nossos pacientes, a média de número de eletrodos ativados no mapa. Então, no estudo internacional 9, no nosso 8, né, todos os indivíduos puderam detectar um som, uma sensação acústica, né, dos eletrodos, e efeitos colaterais, todos tiveram, né, efeitos colaterais, né, de outros pares, mas que foram solucionados, desativando, enfim, né, trocando aí os eletrodos. De resultados, a gente tem que é muito variável, porque a gente tem as variações da técnica cirúrgica, dos ajustes, do mapeamento, da organização tonotópica, né, desse núcleo coclear. Mas eles são inferiores ao implante. O reconhecimento de fala em formato aberto é bem difícil. Eles podem até alcançar a metade, né, dos pacientes alcançam, mas mostrando novamente a importância da leitura orofacial. No nosso hospital, a gente tem todos quase com acesso, né, às vezes não a todos os sons de fala, mas a maioria dos sons de fala, porém sem reconhecimento em contexto aberto. São, acho que 1 ou 2 pacientes que têm algum reconhecimento em contexto aberto. Nas crianças, né, a gente tem o grupo na Itália, do Dr. Coletti, que faz bastante pacientes, né, ABI em crianças, e lá eles mostram um resultado muito bom nas crianças, que aqui no HC a gente tem um N de 11 crianças, e nenhuma a gente conseguiu um desenvolvimento de fala oral. Todas precisam da Libras, né, para desenvolver a linguagem. Tá? Então, realmente não sei a etiologia, se é muito diferente, né, como que é a avaliação, mas ele realmente traz aí um resultado muito bom, né, dessas crianças, né, mas na nossa prática a gente não conseguiu observar os mesmos resultados. Bom, então, para finalizar, realmente temos um papel bem importante nessa parte do implante de tronco, tanto na avaliação, no preparo desse paciente, dessa família, em relação ao pré-operatório, que eu acho que é a etapa um pouco mais difícil, e a participação das provas intraoperatórias, né, o BER elétrico, a ativação e programação, da importância de a gente ativar esses eletrodos e observar essas sensações extra-auditivas, e na parte da reabilitação fonoaudiológica, eles vão precisar bastante, tanto para tentar estimular a parte auditiva, como para leitura orofacial. Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada pela atenção.